Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito empolgada com essa primeira Conferência Internacional de Tricologia. Eu espero poder agregar alguma coisa aí em relação ao nosso tema, ok? Gostaria de começar me apresentando. Eu sou Maíra Barreto, sou tricologista, psicóloga e técnica em microscopia de luz polarizada. Eu vou desenvolver um pouquinho mais com vocês. Primeiro, por que eu escolhi tricologia e psicologia, né? Qual é o sentido disso? E a gente vai falar um pouquinho sobre a expressão do cabelo diante das questões mentais, das alterações mentais, psíquicas. Será mesmo que o cabelo ele mostra para nós como está a nossa saúde mental? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu espero que seja muito proveitoso para todos vocês. Bom, vou começar compartilhando a tela e aí a gente vai se estendendo sobre esse assunto. Então, vamos lá. Bom, o nome da minha palestra, né, o tema da minha palestra é o cabelo como uma expressão psíquica. Parece muito estranho imaginar que o cabelo é capaz de nos mostrar a nossa saúde mental. Será que é? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou Maíra Barreto, como eu falei com vocês, e eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. É importante a gente se situar aqui, né? Nós temos pessoas do mundo inteiro. Eu primeiro escolhi psicologia como formação, mas já atuava na área tricológica. E a tricologia foi um dos maiores estágios dentro da psicologia. Os tricologistas que estão vendo essa palestra sabem que os nossos pacientes eles têm um perfil psicológico muito, muito parecido. E que, no geral, quando a gente fala de tricologia, nós estamos falando de amenizar a angústia do outro diante de uma patologia capilar, né? O nosso intuito é que o outro saia de um papel de angustiado diante daquele problema capilar e possa, a partir daí, florescer em outras questões da vida. Que isso não fique mais tão presente e que ele possa se dedicar a outras questões. Porque, por vezes, o nosso paciente tricológico, ele fica só focado no que o cabelo simboliza para ele. E é daí que entra a psicologia. A psicologia agregou muito nesse sentido e durante o meu processo de formação, a minha faculdade, eu me preocupei em dialogar o tempo todo, em criar essa comunicação entre a tricologia e a psicologia. Os artigos que eu escrevi na faculdade tiveram essa correlação, né? O primeiro foi sobre uma visão geral das patologias capilares e o perfil psicológico desses pacientes ou que comorbidades psíquicas estavam associadas a essas patologias tricológicas. E o meu segundo artigo foi especificamente sobre a alopecia areata, que é uma patologia que eu me interesso muito e que os pacientes apresentam um perfil psicológico muito, muito específico. E foi muito interessante perceber o quanto a tricologia e a psicologia dialogam. Na verdade, a tricologia dialoga com várias profissões, né? No fundo, quando a gente fala de ser humano, a gente tem que pensar com uma visão multidisciplinar. Olhando para o médico, olhando para o psicólogo, para o tricologista, para o fisioterapeuta, para o esteticista. A gente abraça aí vários profissionais que trazem de diversas formas e de pontos de vista diferentes o bem-estar, né? Que fazem a gente se sentir melhor, com a autoestima elevada, enfim, com vários fatores que fazem a gente cotidianamente que a gente possa ser seres mais felizes, né? Com a nossa vida. É isso que nós buscamos enquanto seres humanos. E esse diálogo entre a tricologia e a psicologia me mostra o quanto é importante a gente, como tricologista e a gente, como psicólogo, conhecer um pouquinho sobre cada coisa, sobre cada profissão, sobre a atuação. O mercado tem uma visão do psicólogo, o senso comum sobre psicologia, às vezes se distancia muito sobre como é que funciona, de fato, a prática psicológica. E a gente, enquanto tricologista, precisa desconstruir isso para que os nossos pacientes que precisam de uma ajuda psicológica possam nos ouvir e ir em busca, porque nós seremos capazes de mostrar, de sinalizar para ele que nem sempre tudo é o que parece, ou o que é dito, né? Que ninguém precisa sair correndo do psicólogo, porque o psicólogo simboliza que você é louco, ou coisas do tipo, que a gente escuta de muitos pacientes por aí. E a microscopia de luz polarizada, que é o estudo, o microscópio está aqui atrás,
que é o estudo que eu mais me interesso dentro da tricologia, ele é o ferramental que me permite trazer de forma científica um diálogo entre a tricologia e a psicologia, né? É através dele que eu consigo mostrar de fato como a questão mental, psicológica influencia no cabelo. E isso é incrível, ter um ferramental para me ajudar a explicar isso para as pessoas, a tornar concreto o que eu estou dizendo, é sensacional e é por isso que eu amo a microscopia de luz polarizada. Inclusive, pessoal, a gente vai ter um curso, né, dia 6 de dezembro, acompanhe aí pela IVESP, de microscopia de luz polarizada, com os feras da microscopia, né, que é a Sociedade Italiana de Tricologia. Foi com quem eu me especializei em microscopia de luz polarizada e eu recomendo a qualquer profissional tricologista, inclusive os psicólogos que querem entender como isso funciona. A psicanálise, né, faz parte da minha linha teórica, da atuação que eu faço dentro da psicologia, e ela tem um diálogo muito intenso, é através dela que eu consigo alcançar a tricologia dentro de uma perspectiva da psicologia. É através do que Freud desenvolveu dentro da psicanálise, ele é o pai da psicanálise, para quem não sabe, que eu consigo criar esse diálogo. Então, essa é a Maíra, e eu espero que vocês entendam que tricologia e psicologia são capazes de se comunicar com muita clareza. Então, vamos lá. Bom, a minha primeira pergunta que fica para vocês, para que a gente possa desenvolver isso aqui, e eu espero que essa pergunta seja respondida no processo, a saúde mental pode estar ligada como causa ou gatilho das patologias capilares? E aí, pessoal, o que vocês acham? Acham que a saúde mental de fato está ligada como causa ou gatilho de uma patologia capilar? Ou isso é uma viagem da minha cabeça? Bom, vamos entender um pouquinho, para aqueles que desconhecem o assunto completamente, como é que essas coisas se comunicam, como é que elas dialogam, como elas conversam. E eu espero que no final essa pergunta esteja respondida para todos vocês. Então vamos lá. Bom, para a gente falar sobre um diálogo entre mente e cabelo, a gente precisa primeiro entender o que é psicossomática. A partir do momento que a gente entende o que é psicossomática, a gente consegue desenvolver um pouco sobre esse assunto, né? Então, vamos lá. A psicossomática, né, na verdade, é uma junção de duas palavras de origem grega, né? Psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Basicamente, psicossomática é quando você tem uma consequência física de algo que é de ordem da alma, que é de ordem da questão psicológica, tá? Da psique. Então, você tem alguma causa que é de ordem psicológica e que, como consequência, gera um impacto físico. Pode ser algo reconhecido como uma patologia em si ou como um simples sintoma, né? Mas mesmo a patologia em si, no fundo, ela é um sintoma da questão de ordem psicológica, da mente. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o cabelo como a psicossomática, né? Uma patologia capilar como a psicossomática. Então, o cabelo, na verdade, quando ele apresenta uma determinada patologia, ele pode ter como causa dessa patologia algo de ordem mental, da psique. É sobre isso que a gente quer pontuar aqui. Maíra, então, todas as vezes que um paciente apresenta uma patologia A, ou B, ou C capilar, isso significa que é de ordem mental? Obviamente que não. Mas a gente não pode esquecer que pode ser de ordem mental. É uma possibilidade. E essa possibilidade tem que ser levada em consideração quando a gente está traçando e definindo qual é o melhor tipo de tratamento que a gente vai realizar nesse paciente, que tipo de encaminhamento a gente vai fazer para esse paciente. Quando a gente fala de cuidar do outro, e nós tricologistas ou psicólogos, ou em outras diversas profissões temos essa função, a gente precisa reconhecer que a mente e o corpo formam um único sistema. No momento em que nós formos capazes de reconhecer isso, possivelmente nos tornaremos também mais capacitados para a identificação da causa de muitos problemas, de muitas patologias, de muitos sintomas. Vamos entender como isso funciona no cabelo? Vamos lá.
Bom, vocês já sabem o que é psicossomática, mas eu preciso explicar para vocês da onde surgiu a psicossomática, o conceito de psicossomática. Na verdade, o conceito de psicossomática surgiu antes de Freud, por um psiquiatra. Mas quem deu força à psicossomática foi Freud, quando desenvolveu a psicanálise. Como Freud fez isso? Bom, Freud era um neurologista, né, um médico, e ele tinha vários pacientes que apresentavam diversos sintomas: paralisia, cegueira, surdez, e que esses sintomas não eram justificados pela medicina dentro da neurologia. Então, ele investigava essas pacientes e elas não tinham nenhuma alteração que justificasse aquele problema neurológico que a paciente estava apresentando. A partir daí, Freud resolveu entender o que será que acontecia. Aí Freud descobriu que uma outra pessoa estava lá em um outro lugar, realizando algumas pesquisas um pouco parecidas e que ele trabalhava com hipnose. E Freud começou a trabalhar com hipnose também para entender o que causavam esses sintomas nessas mulheres, que foram denominadas histéricas, ok? E aí, nesse período, Freud descobriu através da hipnose, ele deixava elas em transe e elas começavam a falar. E quando elas falavam, vinham à tona, inicialmente ele denominou como traumas, depois ele entendeu que não só eram traumas, mas também, às vezes, por vezes, desejos. Então, essas mulheres narravam traumas ou desejos, tá? Que ficavam ali escondidinhos dentro delas e que elas não colocavam, não externalizavam, tá? Não colocavam para fora. E quando a mulher saía do processo de hipnose, os sintomas iam embora. Ou seja, depois que as mulheres expressavam aquilo em palavras, os sintomas, que por vezes parecia de ordem neurológica, mas não tinha uma justificativa da neurologia para aquele sintoma, eles iam embora. E aí, então, Freud percebeu que havia um poder em dizer o que se sentia, né, o que se guardava. Mas essas mulheres, elas voltavam a ter um sintoma um tempo depois. E o que acontecia no processo de hipnose é que elas não se lembravam muito bem daquilo que tinham dito. E aí Freud ficou um pouco curioso sobre isso e resolveu tentar, então, através da fala pela fala. Vamos só falar e ver o que vai dar. E aí ele foi desenvolvendo a técnica dessa forma e percebeu que quando essas mulheres chegavam no ponto-chave, nesses traumas ou nesses desejos, e que isso vinham de diversas formas, né? O ato falho é um deles, né? Essas mulheres traziam para a consciência esses sentimentos, né? Essas angústias, e se livravam de forma mais concreta desses sintomas. E aí ele abandona a hipnose e passa a trabalhar com algo que ele denomina como associação livre, né? Que você vai falando e em um determinado momento o psicanalista, com a técnica da psicanálise, é capaz de identificar o escape aí dessas questões que ficam tão guardadinhas. E toda essa fala, esse processo de externalizar os sentimentos, trazem uma grandíssima melhora. E foi aí que a gente começou a ter uma noção bem concreta das psicossomáticas, né? Porque o corpo expressava aquilo que a boca não falava. Então, quando você se silencia diante de algo, né? Porque é difícil para você lidar com alguma questão, é possível que o seu corpo se expresse de alguma forma, né? Quando a gente se cala, Freud dizia que quando a gente está em silêncio, quando a gente se cala, falavam-se as pontas dos dedos. E é bem isso, né? É fácil identificar com a postura corporal de uma pessoa se ela está bem, se ela está mal, se ela está ansiosa, se ela está empolgada, se ela está triste. Nós somos muito bons nisso e a gente, infelizmente, vai apagando a nossa capacidade de identificação, de olhar para o outro, porque a gente vive em um mundo em que a gente precisa o tempo inteiro olhar para si. É quase que uma questão de sobrevivência. E aí a gente ignora a nossa capacidade de identificar os sentimentos do outro, né? E às vezes a gente também se põe numa condição de incapaz de identificar os nossos próprios sentimentos. Como foi que a gente chegou a isso, né, pessoal? A gente precisa repensar esses fatores. Nós andamos olhando concentrado para o amanhã e para o que nós seremos e para onde chegaremos, para onde iremos,
e a gente não olha para o aqui e agora, para mim, para você que está aí, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho que está em casa. E eu acredito que esse momento de pandemia seja, no mínimo, valioso para que a gente enxergue um pouco as nossas relações. E é por isso que alguns casais estão tão fortes diante de uma pandemia e outros estão se separando. Porque um pause nesse processo do cotidiano e de uma busca constante por um lugar no mundo que nem sequer existe, pausar isso talvez traga para nós a possibilidade de enxergar nossa realidade. Isso tem um valor e eu espero que vocês estejam aproveitando isso para repensar quem são vocês e qual a história de vida de vocês e o que de fato vocês querem do mundo ou da vida de vocês. Abrir um parênteses aqui extenso, né? Mas é importante que nós, como profissionais, estejamos saudáveis mentalmente para que a gente possa cuidar do outro, tá? A gente só vai poder cuidar do outro, daquele que apresenta um problema psicológico e que traz como sintoma algo de ordem física, se a nossa escuta ela estiver atenta. E para a nossa escuta estar atenta, nós temos que ser capazes de nos silenciar internamente diante da angústia do outro. E se nós estivermos extremamente angustiados, sem saber quem somos, para onde vamos, a gente não é capaz de fazer essa escuta. Então é por isso que esse parênteses é importante. Porque para a gente enxergar uma histérica, como Freud enxergou, a gente precisa estar com a escuta muito atenta. E para isso, a nossa saúde mental tem que estar em dia. Então vamos lá. Bom, para entender mente e cabelo, a gente precisa entender as suas ciências, né? O que são essas ciências? E eu sempre falo isso porque pode ter algum colega da psicologia vendo a nossa conferência, mas pode ter um colega da tricologia vendo nossa conferência, o que é mais provável, mas que na verdade não conhece muito bem de fato o que é psicologia, né? Bom, tanto a psicologia quanto a tricologia, elas têm funções muito parecidas, né? Primeiro vamos começar pelo lugar onde se situa aquilo que a gente cuida, né? O psicólogo de forma mais interna e o tricologista também de forma interna, porque a gente se preocupa com a forma como o cabelo é produzido e tudo mais, mas com uma questão mais visual, mais externa. Nós estamos muito próximos aqui nos cuidados, né? Mas tanto o psicólogo quanto o tricologista, ele tem uma função de prevenção, de tratamento e de reconhecimento de uma patologia. A diferença é que o tricologista está preocupado com as patologias capilares. E o psicólogo, com a saúde mental, né? Como se encontra a questão psíquica desse paciente. O que a gente precisa entender sobre a psicologia, que é muito difícil de ser entendida, é que a gente não está falando de pessoas que têm transtornos mentais necessariamente, ok? Nós estamos falando de pessoas que carregam angústias, tristezas, que se sentem confusas, que acham que não se conhecem ou que não se conhecem. O psicólogo ele se faz presente para qualquer um que sentir que precisa de uma ajuda psíquica, tá? E não necessariamente alguém que apresente um transtorno mental. Então, se você precisa entender algo sobre a sua vida, sobre você, construir, elaborar melhor as suas questões, o psicólogo pode te auxiliar caso você não esteja conseguindo fazer isso sozinho. Ah, Maíra, mas eu tenho amigos para isso. Eu escuto muito isso. Mas eu tenho amigos para isso. Tudo bem, se você acha que isso é o suficiente. Mas para algumas pessoas não é. E é muito diferente a função do amigo e a função do psicólogo. O psicólogo, ele não está lá para te ouvir concordar com tudo que você fala, e passar a mão no seu ombro e te dar um abraço, e te confortar. O psicólogo não está lá para isso. Por vezes, o psicólogo é aquele que põe o dedo na sua ferida, para ver se você consegue reagir. O psicólogo ele vai te ajudar a construir, a elaborar, através de um montão de técnicas que a gente passa 5 anos estudando. Então, ele não é como seu amigo. São coisas extremamente diferentes. E, por muitas vezes, você vai sentir raiva do seu analista. Então, tanto o psicólogo como o tricologista, eles têm a função de prevenir, de tratar e de reconhecer patologias. Só que o tricologista com as patologias capilares e o psicólogo com as psicopatologias. E nem só as questões de psicopatologia, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de cuidar dessas angústias, dessas questões que você precisa resolver e não está conseguindo, enfim, de todos esses fatores. Então, o psicólogo ele pode ajudar qualquer pessoa que sentir que precisa de ajuda de ordem mental, psíquica. Bom,
como essas ciências dialogam, né? Vamos lá. Existem vários estudos, e como eu falei com vocês, a maioria deles é um diálogo da psiquiatria com a dermatologia, ou da dermatologia com a psiquiatria, que mostram pra gente que as alterações cutâneas podem sim estar associadas às alterações psíquicas como causa ou efeito. Marliane, meu querido Marliane, né? Ele mostra para nós, através de alguns livros, que o cabelo é um marcador de saúde mental e através dele podemos avaliar as questões psicológicas. Bom, fatores psicológicos podem de fato interferir na forma em que o organismo reage, se transformando na causa de uma doença. Existem diversas construções e diversos estudos em cima dos fatores psicológicos, associando eles a diversas patologias, não só capilares. A comunicação do sistema neuroendócrino com o sistema imunológico traz à tona fatores psicossomáticos nos indivíduos. Os nossos sistemas, pessoal, estão interligados. E quando você altera um, você pode alterar o outro e assim vai, como um efeito borboleta. Para isso, gente, a gente tem que assumir uma frase que eu gosto muito de Azambuja, que é que o nosso corpo não pode ser visto de forma fragmentada. Precisamos ver o ser humano como um todo, que responde aos estímulos de forma interna e externa. Sabe, gente, a gente está tão acostumado a fragmentar o ser humano, né? Um problema neurológico vai ao neuro, imunológico ao imunologista, ginecológico ao ginecologista. E a gente vai tapando esses buracos, com medicamento, com procedimento. E no fim, quem é que constrói esse indivíduo de uma forma geral? A gente precisa ter uma união. Eu não acho que sejamos capazes de fazer de forma inteiramente produtiva e funcional um estudo geral, que sejamos bons em tudo sobre o ser humano, sobre o indivíduo. Mas eu acho que a gente precisa se comunicar. Enquanto profissional da saúde, nós precisamos nos comunicar. Os psicólogos precisam se comunicar com os médicos precisam se comunicar com os psicólogos e os médicos precisam se comunicar entre os médicos. Os tricologistas com os médicos e assim por diante, o dentista, tudo está interligado. Não somos seres fragmentados. O meu braço não está aqui sozinho, o meu osso não está aqui sozinho, a minha cabeça não está aqui sozinha. Tudo isso está num contexto de quem sou eu, de quem é a Maíra, de como ela vive, do que ela faz. Não dá para a gente continuar fragmentando o ser humano. A gente precisa ter uma visão geral do indivíduo e unir todo o nosso conhecimento enquanto profissional da saúde para fazer aquele indivíduo ter bem-estar, dele estar saudável, dele estar feliz, dele ter condições de viver de forma equilibrada. Então, gente, guardem essa frase para a prática tricológica de vocês, é fundamental. Bom, pessoal, existem diversos estudos sobre mente e corpo, e alguns estudos clínicos mostram para nós que a ativação crônica do estresse, o estresse agudo, pode levar o indivíduo a desenvolver doenças psicossomáticas. E assim ocorre também no cabelo. Então, olha só, vejam como o estresse ele aparece, ele se faz presente ali como causador de diversas patologias, né? De diversos sintomas psicossomáticos. Então, é muito importante que a gente proponha ao nosso paciente que ele esteja em uma condição de calmaria, de tranquilidade. Às vezes, o maior estresse é dentro da sua própria casa. E como é que esse indivíduo se permanece saudável, né? Não consegue. Através do estresse crônico, por exemplo, alguns indivíduos têm uma alta produção de ácido láctico que se acumula na bainha do fio. A mesma é dissolvida e o fio perde a ancoragem. Então, olha só, através do cabelo, uma explicação através do cabelo é que quando o paciente ele passa por um estresse crônico, ele pode ter uma produção de ácido láctico se acumulando na bainha do fio
E essa bainha com esse ácido láctico é dissolvida e o fio fica desancorado e cai. Vou mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, essa aqui é uma bainha sem ácido láctico, tá vendo? Ó, não há produção de ácido láctico. Agora vamos olhar aqui do lado, ó. Vocês estão vendo a produção de ácido láctico? Esse excesso de produção de ácido láctico pode fazer com que o fio perca a ancoragem. E esse excesso é causado por um alto nível de estresse. Então, se você for uma pessoa extremamente estressada, você pode ter como consequência esse aumento de produção de ácido láctico e logo um fio que não vai estar na qualidade de ancoragem que deveria estar. Como consequência, nós podemos ter eflúvio, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos de como a questão mental, a nossa saúde mental, está associada à saúde capilar. Por isso, a gente precisa ver esses fatores quando estamos fazendo uma ficha de anamnese do paciente. E, se possível, usar ferramentais como esse aqui para a gente identificar esses fatores também. Existe um estudo realizado por Peters que fala sobre o processo inflamatório e a associação disso com o estresse, né? Foi um estudo realizado com camundongos, em 2004, que colocou os camundongos em um estresse sonoro agudo. E esses camundongos tiveram uma perda capilar, né? No caso, perderam muitos pelos, absurdo. E quando eles foram investigar, basicamente, houve um grande processo inflamatório pós-estresse, tá? E esse processo inflamatório levou a célula da matriz, né, do folículo à morte. E com a morte da célula da matriz do folículo, houve uma queda capilar intensa. E daí vem as alopécias, geradas por estresse. Vamos mesmo ignorar o fator psicológico? Nem os camundongos a gente pode ignorar o fator psicológico. Hoje a gente fala da questão do cortisol, né? Do estresse, aumento de cortisol, baixa de cortisol, a consequência e o aumento da entrada de substâncias inflamatórias e que, como consequência, podem levar às alopécias. A gente precisa entender esses mecanismos de ação e eu proponho a vocês que vocês estudem esses mecanismos de ação para que vocês possam explicar com clareza para o paciente de vocês e que o paciente de vocês leve em consideração o fator psíquico, porque muitas vezes o próprio paciente acha irrelevante, porque ele não entende a conexão, parece algo muito distante, psicologia, tricologia, onde é que essas coisas se dialogam? Como explicar isso para o paciente? Para a gente ser capaz de fazer isso, a gente vai precisar absorver esses conhecimentos para que a gente possa ensinar ao nosso paciente a importância de estar equilibrado, de ter uma saúde equilibrada, mentalmente, nutricionalmente, que ele possa procurar a melhor versão dele, né? Para que daí o cabelo não tenha motivo para reclamar, para se queixar da condição de vida que ele leva. E é isso, o cabelo se queixa, e se queixa com muita clareza. E a gente está aqui para ajudar esse paciente a entender por que o cabelo está se queixando, do que é que ele está se queixando, o que é que tem que ser melhorado. E a mente, ela precisa estar nesse processo de entendimento do que pode ser um causador de uma patologia capilar. Mas, pessoal, é muito importante explicar, e muitos pacientes me perguntam isso. Então toda vez que eu tenho um estresse agudo, crônico, eu tenho como consequência uma patologia capilar? Não, óbvio que não. Nós não somos pessoas iguais e o nosso corpo ele não responde da mesma forma. Você pode ter um outro tipo de problema, um problema de pele, uma alteração cardíaca, tá? Você pode, além de ter outro tipo de problema, nem sequer ter uma expressão do corpo diante daquele estresse.
Isso depende de muitos fatores, da forma como você lida com o estresse que você está inserido, ok? E de quem você é, de como o seu corpo se expressa diante disso. Então, nem todo mundo que passa por um estresse tem como consequência um problema capilar. Tem como consequência algum outro problema. É por isso que é importante a gente entender o que é que o nosso paciente está apresentando e quais são os fatores que estão levando àquela queda, né? Ou aquele outro problema capilar. E o que pode nos ajudar de forma muito ampla a identificar é a microscopia de luz polarizada. É para isso que servem os ferramentais. E o mais incrível é pensar que esse ferramental ele é utilizado por nós, tricologistas, né? Ele pode ser utilizado por qualquer tricologista. E a gente não pode deixar de estudar esses fatores e entender como identificar para que nós sejamos profissionais melhores. Então, não necessariamente, se você tiver algum problema mental, psíquico, alguma alteração, uma ansiedade, uma depressão, um estresse, você vai ter como consequência um problema capilar ou até mesmo algum problema que seja de ordem psicossomática, né? Que seja uma expressão ali da questão mental diante do corpo, não necessariamente. Cada indivíduo é um indivíduo. E é por isso que a gente precisa de um especialista que nos ajude a entender o que é que a gente está apresentando. Bom, gente, a partir daí, nós precisamos tirar daqui uma coisa muito simples. Os sistemas estão interligados. Quando o indivíduo passa por um momento de estresse, de ansiedade, de ressentimento, de culpa, de medo, ou qualquer outra alteração no sistema psíquico, isso altera o sistema neurológico. E quando nós alteramos o sistema neurológico, nós alteramos o sistema imune e, como consequência, o sistema endócrino. Então, sim, somos seres interligados, estamos com os nossos sistemas interligados, a mente e o corpo se comunicam. Logo, a mente e os cabelos também se comunicam. Então, gente, temos que ter uma visão geral. Contar com a contribuição de outros parceiros que cuidam da área da saúde para que possam reorganizar esse indivíduo e para que ele pare de expressar essas alterações através do cabelo. Bom, muitas pessoas perguntam assim: legal, Maíra, entendi que é psicossomática, entendi que Freud tem um valor enorme nisso, que os sistemas estão interligados, que de fato existem fatores psíquicos, né, que alteram aí a forma como o nosso corpo funciona, principalmente através do processo inflamatório, que pode levar à morte da célula na matriz do folículo e, como consequência, uma alopécia. Ok, mas o que causa isso? Qual é a causa disso, né? Gente, não há, de fato, uma causa definida, uma regra para isso. Como eu falei com vocês, o que é relevante é se o paciente ele tem uma predisposição pessoal para apresentar uma expressão psicossomática. Mas o que a gente percebe é que o estresse agudo ou crônico estão muito associados traumas, ok? O paciente, quando passa por um processo traumático, ele pode ter uma expressão psicossomática diante disso. E tem coisas que são mais comuns de aparecerem em uma expressão psicossomática. Um problema grave no trabalho, abuso sexual, violência doméstica. São temas que a gente precisa abordar, porque esses fatores podem ser expressos no cabelo. Eu me lembro que um dia desses eu li uma dentista sinalizando que a saúde bucal da criança pode ser relevante para identificar abuso sexual, dependendo do tipo de problema que a paciente apresenta na boca. Pode ser ali um sinalizador de que essa criança, por exemplo, está sofrendo abuso sexual. Os cabelos também, gente. Os cabelos também podem ser, para nós,
um termômetro da saúde psíquica, que pode estar também vinculada com questões traumáticas, como essas. Então, quando a gente recebe um paciente e a gente desconfia de que o cabelo está expressando algo de ordem mental, a gente precisa entender que por trás daquilo pode haver algo muito impactante, extremamente impactante, de ordem social. E nem sempre. Às vezes, de ordem social é algo que é visto como positivo, mas que para aquela pessoa foi algo ou muito difícil de lidar ou foi algo negativo. Como, por exemplo, crianças que expressam alopecia areata após nascimento de irmão. Para nós, socialmente, uma nova vida é algo incrível, é um milagre até. Mas para aquela criança, aquilo pode ser visto de forma negativa. Então, às vezes, teremos pacientes que passaram por algo que é visto como algo traumático de ordem social, mas às vezes não. Às vezes, você, do seu ponto de vista, não é capaz de entender a angústia do paciente diante daquilo, não entende como isso acontece, porque acontece, mas o que importa é que para o paciente, de fato, há uma presença de uma angústia. E é isso que a gente vai levar em consideração. Então, não há uma regra, há uma predisposição do corpo expressar o que é de ordem psicológica, ok? E a gente precisa estar atento a essa predisposição de cada paciente que nós atendemos. Se ela existe, se ela não existe, se ela se faz presente ou não. Bom, pessoal, uma das coisas que Freud pontua é o recalque, tá? Quando a gente fala de causa de psicossomática, o que o Freud diz é que o paciente, quando ele guarda, quando ele recalca, quando ele esconde de si aquilo que é difícil de lidar, os seus traumas, problemas, angústias, desejos, que são algo que são difíceis de assumir para si, que fazem parte de quem você é, nós estamos mais propícios a uma psicossomática. Então, esse movimento de internalizar e de ser incapaz de trazer à tona, nem que seja em silêncio, mas para si, é algo que nos torna mais propícios a apresentar uma psicossomática. E a gente precisa prestar atenção nesse comportamento dos nossos pacientes. Eles se calam diante das suas questões, eles silenciam as suas questões para si, ou eles são capazes de assumir seus desejos, seus traumas, suas angústias. Isso é um mecanismo de defesa, né? A gente, para se defender e para tentar se sentir mais saudável e mais equilibrado, a gente esconde de nós aquilo que é difícil assumir para si, né? E às vezes isso vem à tona como uma psicossomática, vem à tona como uma patologia capilar. Bom, outra pergunta que me fazem muito é sobre sintomas. Se existem sintomas das psicossomáticas. Gente, a gente fala de sintomas genéricos ali, né, de forma mais ampla, mas cada indivíduo tem a sua expressão, mas para vocês entenderem que são coisas importantes de vocês visualizarem no paciente. Bom, tem sintomas psicológicos como um grande estresse, ansiedade, impaciência, tristeza, problemas de concentração. E nós temos sintomas mais físicos, como taquicardia, dores de cabeça frequente, queda de cabelo, redução das defesas imunológicas, insônia, tensão muscular, tá? E geralmente o paciente apresenta mais de um quadro. Então é possível que você atenda um paciente com queda capilar que diga para você que foi o cardiologista que está tendo taquicardia, mas não sabe explicar o porquê, porque o cardiologista disse que não há problema nenhum. Ou que sente uma dor de cabeça que não passa, um peso na cabeça que não passa, tá? Que vive se gripando, por exemplo, que não consegue mais dormir. Então, é possível que esse paciente apresente diversos sintomas. E é por isso que é importante vocês terem um diálogo profundo com o paciente, para vocês entenderem quais são os sintomas que aparecem e se isso se faz presente dentro de uma visão psicossomática, para vocês irem trilhando ali um caminho adequado. Mas, como confirmação, não esqueçam o ferramental, que é fundamental para vocês saberem o que realmente está acontecendo com o paciente de vocês. Bom, existem diversas doenças psicossomáticas, né? Diversas expressões psicossomáticas. Não só o cabelo, com eflúvio, areata, universal, dermatites, mas diversas outras formas do paciente ter uma expressão psicossomática.
E é importante que vocês saibam que essas coisas podem se expressar de outras maneiras, porque é possível também que, além do problema capilar, ele tenha algum outro tipo de expressão. E vocês precisam dialogar. Se ele foi ao médico, se foi identificado a causa, como é que se encontram esses fatores, tá bom? Para vocês entenderem ali no que linha vocês vão seguir, se há uma hipótese diagnóstica voltada para uma psicossomática ou não. Então, por exemplo, no sistema nervoso, é comum enxaqueca, dores na vista, dormência. Na pele, alguns pacientes apresentam coceira, irritação, tá? Músculos e articulações, você pode ter tensão, dores, dor de garganta, pode ter uma inflamação, sensação de nó na garganta. Eu já atendi 2 pacientes que relatavam sensação de nó na garganta. E por coincidência, meu ferramental disse que a expressão do eflúvio que elas estavam tendo eram de ordem psicofísica. Vocês podem ter problemas no sistema circulatório, dor no peito, palpitação. Uma coisa que aparece muito aqui no consultório é paciente se queixando de palpitação, de taquicardia, tá? Sistema respiratório, falta de ar e sufocamento. Estômago, dor, queimação, isso também é algo que se faz muito presente nos pacientes tricológicos. Intestino, gente, prisão de ventre também é algo que se faz presente, né? Aposto que você aí, os seus pacientes, eles se queixam muito de prisão de ventre. Aqui, pelo menos na clínica, isso se faz presente. Diarreias, sistema urinário como dor, dificuldade para urinar. Dificuldades sexuais aparecem, tá? Diminuição do desejo sexual, alteração do ciclo menstrual. Por isso que é importante ter essas coisas na ficha de anamnese de vocês, tá? Dificuldade para engravidar, enfim, vários outras patologias podem ser uma expressão psicossomática, né? Podem ser algo que, na verdade, tem como causa uma questão psíquica e que gera uma interferência ali na forma como o corpo se expressa, se comporta, tá? Traz ali uma patologia, um sintoma físico. Então, fiquem atentos, não só o cabelo como uma expressão psíquica, mas a outros fatores também como uma expressão psíquica, porque isso pode estar associado aos cabelos. Bom, legal. E a cura, né? Qual é a cura disso? Gente, o paciente, ele obviamente precisa ser encaminhado para um psicólogo e fazer um tratamento para entender por que é que isso está acontecendo, o que é que ele está aguardando, o que ele está escondendo, que precisa vir à tona, tá? Mas, de forma resumida, a catarse ela é muito funcional. O que seria catarse? É justamente essa expressão verbal de experiências traumáticas recalcadas, de desejos recalcados. Então, é pegar aquilo que estava escondido, que estava guardado, e trazer à tona e transformar em palavras, para assim ir ao consciente. Então, gente, a catarse seria algo interessante nesse processo. Como eu faço catarse, Naira? Fazendo análise, né? Você precisa ir para um psicólogo, você precisa ir para um psicanalista, para que ele possa te ajudar aos poucos a ir construindo e trazendo essas questões, para que isso chegue à sua consciência e esses sintomas possam ir embora, ok? Bom, como isso se expressa no cabelo, né? Isso se expressa de diversas formas. O eflúvio, a areata, a psoríase e as dermatites são uma forma muito expressiva de psicossomáticas. Maíra, então quem tem eflúvio tem uma psicossomática, quem tem areata, não. Voltamos a isso, é importante eu lembrar disso. Não, por exemplo, a areata ela é multifatorial, o eflúvio também. Mas vamos dar o exemplo da areata. Tem questão genética, imunológica, tem a saúde bucal, em que envolve a vitamina D se faz presente. Então, não necessariamente a areata ela vem como uma expressão psicossomática, tá? Mas a gente sabe que nessa visão multifatorial, a questão da mente, da psique, se faz relevante, se faz presente para entender por que o eflúvio apareceu. Se é de ordem emocional ou não. Então, o que é importante aqui, pessoal, é que vocês entendam que quando essas patologias aparecem para vocês, vocês precisam levar em consideração o fator emocional, o fator mental, como possível causador de uma patologia como essa. Podem ser fatores associados, pode ter uma predisposição genética, como consequência um gatilho mental,
O que importa é que na ficha de anamnese de vocês, vocês não se esqueçam que cabelo e mente estão interligados e que essas patologias são possíveis patologias que expressam a forma como o indivíduo tem lidado com as suas questões mentais. Ele está recalcando? Ele está em catarse? Como se encontra? Você guarda tudo? Você se expressa diante das suas questões? Você assume para você os seus desejos, os seus traumas? Então, pessoal, guardem isso para que vocês possam aí fazer uma boa hipótese diagnóstica do que está gerando aquela patologia no paciente de vocês. Tá. E como identificar? Como saber que o causador daquela patologia, né, de fato é uma questão mental? Bom, sabemos que é nossa responsabilidade enquanto tricologistas buscarmos a causa, né? Faz parte do nosso trabalho isso. E a gente vai pedir ajuda do profissional da saúde que for necessário para identificar o que a gente não dá conta de fazer, não é da nossa alçada, a gente encaminha para um outro profissional para ele poder auxiliar a gente nesse processo de identificação. Mas o que vai ajudar vocês a identificarem a questão da psicossomática, primeiro, a anamnese, né? Entender como aquilo surgiu, se tem ali um marco, um momento que aquele paciente associa àquela patologia. O exame de sangue, por exemplo, para avaliar níveis de cortisol, entender se houve um estresse agudo, se aquele paciente esteve ali, ou um estresse crônico, se aquele paciente esteve ali predisposto a gerar uma inflamação diante da forma como leva a vida. E a microscopia de luz polarizada, gente. A microscopia de luz polarizada, ela é o ferramental-chave para ajudar a gente nesse processo de identificação. E é mágico, gente, é como uma bola de cristal. É incrível poder ver de forma tão clara algo de ordem psíquica ser expressada no cabelo. É lindo de ver. Então, para aqueles que não conhecem, pesquisem sobre microscopia de luz polarizada. Como eu falei com vocês, nós teremos um curso de microscopia de luz polarizada, acompanhem pela IVESP, porque é um ferramental incrível para a gente que quer achar a causa dos problemas tricológicos. Não é um Deus, óbvio que não, eu sempre falo isso de todos os ferramentais se comunicam, eles se completam, então a gente precisa continuar usando os ferramentais que a gente utiliza, um a mais, é a possibilidade de ter um outro olhar, de ver outras coisas que um dermatoscópio, por exemplo, não consegue nos mostrar. Então, eu recomendo para vocês que têm até mesmo dificuldade de entender se o paciente tem ali algo que pode ser de ordem psíquica, a tornarem mais palpável essa questão da psique associada ao cabelo. É preciso avaliar se o paciente tem o fator emocional presente ali, né? A associação de comorbidade psíquica, a gente vê que algumas patologias, elas têm grandes associações. Então, por exemplo, a alopecia areata, ela tem uma associação com ansiedade e depressão, e com outras comorbidades psíquicas, mas a psoríase também tem suas associações, tá? As dermatites também têm suas associações. Vamos revisitar os artigos, vamos ler, que vocês vão entender que essas patologias, elas têm, os seus pacientes têm perfis psicológicos e têm comorbidades psiquiátricas que se fazem presente, que estão ali se comunicando com esses problemas capilares. Avalie se não há outros gatilhos presentes, se não há outros pontos ali que podem gerar aquela patologia, né? Então, vocês têm que avaliar de um ponto de vista geral todos os fatores, o que pode acontecer, o que pode estar influenciando. Por isso que vocês têm que ir navegando pelas águas daquele paciente, entendendo a realidade dele, para vocês avaliarem todas as questões. Mas na maioria das vezes há mais sintomas do que sinais, tá? Esse paciente, ele tem mais sintomas do que de fato sinais que indiquem algum problema associado. Ele reconhece o fator emocional como causador ou gatilho. Às vezes o paciente ele já reconhece a condição emocional ali associada à patologia capilar. E isso é extremamente relevante. A presença do sinal na microscopia de luz polarizada, né, pode ser ali algo que nos ajuda a identificar, presença de sintomas na anamnese, presença de sinal no exame de sangue, como, por exemplo, o cortisol, pode ser
um marcador importante em histórico clínico do paciente psiquiátrico, principalmente, né? Não sei se vocês têm na ficha de anamnese de vocês fatores psiquiátricos e psicológicos, mas vocês precisam perguntar se ele já fez algum tratamento, se ele tem algum problema, enfim, relacionado a esses fatores. Eu costumo dizer o seguinte, gente, a tricologia é uma ciência, mas que não funciona se não for com humanidade, tá? Não adianta fazer ciência se não for com humanidade, se não for pelo outro, se não for para o outro, perde o sentido. A gente estuda tanto, estuda diversos fatores, né? Porque nós queremos trazer bem-estar e saúde para as pessoas. É para isso que a ciência está aqui. Ela está para nos servir. Ela está para fazer a gente chegar a lugares que são importantes para nós. Então, não adianta fazer ciência, não adianta fazer tricologia se não for com humanidade, tá? É por isso que a gente tem que entender o ser humano como um todo. É por isso que a gente não pode fragmentar. Não é cabelo pelo cabelo, é cabelo na Maíra, na Luísa, na Marta, na Silvia, na Flávia, que tem sua história de vida, que tem seu histórico clínico, que mora em algum lugar, que nasceu em algum lugar, que tem uma idade. É o cabelo em alguém, não é o cabelo pelo cabelo. Então não faz sentido estudar o cabelo e dissociar ele das pessoas, né? Por que só olhar para o cabelo? Não. Temos que olhar para a pessoa que carrega aquele cabelo, ou a ausência daquele cabelo, que é o que a gente mais faz, né? Por quê? O que aquilo simboliza para ela? Para ela, não para os outros. O que simboliza para ela, o que representa para ela. Como nós podemos amenizar esses sentimentos diante daquilo. Então, gente, a tricologia é uma ciência, mas que não funciona se não for feita com humanidade. Vamos carregar essa frase na vida, assim, como profissional, para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Muitas pessoas, a gente veio falando aqui, né, sobre identificação de uma psicossomática, né, de uma questão mental expressa no cabelo. E a gente percebeu que a análise clínica é o segredo para isso, né? A gente utilizar os ferramentais, a gente fazer uma boa anamnese, são dados importantes para a gente identificar. Mas muitos profissionais me perguntam, Maíra, como eu faço uma boa análise clínica? Eu sempre respondo isso. O segredo da análise clínica é: conhece-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer para se despir de quem você é e conseguir olhar para o outro. Então, no momento em que você abre a porta do seu consultório, o seu paciente entra, as suas questões, os seus valores, o que você acredita, o que você não acredita, isso fica do lado de fora e você está ali disposto a ouvir, a se entregar para o outro. E aí, agora as questões são dele. Não dá para você fazer análise clínica pensando no boleto que você tem para pagar, se você vai buscar o seu filho na escola, se o seu marido tem o jantar para comer. Não dá. Porque você não vai ter aquilo que a gente falou lá atrás, a escuta atenta. E se você não tiver a escuta atenta, todos esses fatores que nós dissemos aqui que são relevantes para a identificação de uma psicossomática, eles vão ficar para trás. Você não vai ouvir. Você está em outro lugar, tentando se entender, tentando se conhecer, tentando se encaixar, tentando se reconhecer. E o seu paciente está ali falando para o nada, falando para o vento. Então, o segredo de uma boa análise clínica é o autoconhecimento, para que você possa se despir e entrar na realidade do outro. Nada importa as suas questões quando o seu paciente está frente ao profissional, que é você, falando das questões dele. Não importa. Essas coisas ficam para trás para que você seja capaz de ouvir com clareza o que está sendo dito. Então, o segredo da análise clínica é o autoconhecimento. E para
identificação de uma psicossomática, é necessário a análise clínica. Então, vocês precisam praticar o autoconhecimento para reconhecer o paciente quando ele tem uma condição de ordem psíquica, senão isso vai passar despercebido ou vai se embolar com as suas próprias questões, que você esqueceu de deixar lá fora, lembra? Você precisa deixar lá fora para poder ouvir ele com atenção. Bom, pessoal, conclusão. De forma crítica, a gente percebeu a importância de uma visão do ser humano como todo, tá? Com uma visão multidisciplinar para o tratamento da alopecia areata, por exemplo, e de diversas outras patologias, não só capilares, mas a gente sabe que a psoríase, a alopecia areata, o eflúvio, as dermatites, podem ser expressas como uma psicossomática. Então, a gente precisa ver o ser humano como um todo, principalmente pensar na questão psíquica quando esses fatores, quando essas patologias aparecem. A gente percebe, gente, que a psicologia e a tricologia, elas precisam dialogar, tá? E logo, a psicoterapia é fundamental para a prevenção e tratamento de doenças autoimunes, como a alopecia areata ou outra patologia tricológica. E o tricologista precisa reconhecer a importância de intervenções à luz da psicologia e, quando necessário, encaminhar o paciente. Nós precisamos valorizar o diálogo entre essas profissões para que a gente consiga entregar bons resultados e dar o bem-estar que a gente gostaria de dar ao nosso paciente. No momento em que a gente enxergar que essas duas ciências se comunicam, a gente vai conseguir fazer um trabalho bem melhor. E não só essas, mas as ciências como um todo se comunicam. E a gente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa para a gente saber o que fazer diante dos problemas capilares dos nossos pacientes. Eu trouxe uma frase, gente, que eu gosto muito, que eu li em um artigo quando eu estava estudando sobre patologias capilares associadas à questão psiquiátrica, e que dizia assim, olha, a medicina precisa ser praticada como uma ciência e como arte. Ciência é o tratamento da doença, arte é a relação com o paciente. Então, gente, a gente pratica ciência, a tricologia precisa ser praticada dessa forma. Praticamos ciência quando a gente pensa como é que vamos tratar essa doença, identificando a patologia. Mas a forma como a gente se relaciona com o paciente é uma arte. E a gente precisa valorizar essa parte também. Sejamos cientistas e sejamos artistas, para que a gente possa ser, assim, bons tricologistas. E eu tenho duas frases que eu gosto muito, que eu trouxe para vocês, que eu escrevi no meu artigo e que ficaram marcadas para mim, assim. Devemos olhar para além da patologia e entender que por trás dela há um ser humano com suas questões, angústias e subjetividade. A alopecia areata pode ser mais do que simplesmente uma alopecia areata. Ela pode ser a representação daquele que se cala. Eu escrevi essa frase num artigo e eu trago isso de uma forma um pouco mais generalizada. A patologia capilar pode ser mais do que simplesmente uma patologia capilar. Ela pode ser a representação daquele que se cala. Aquele que se cala diante das suas angústias, dos seus problemas, podem expressar isso através de um problema capilar. E nós, como profissionais tricologistas, temos que reconhecer esses fatores. Então, gente, eu trouxe para vocês, para a gente finalizar, um textinho que eu gosto muito, para vocês refletirem a questão das psicossomáticas e como isso é relevante no nosso trabalho. Quando a boca cala, o corpo fala. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável.
As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca cala, os cabelos falam. Eles expressam para nós a saúde psíquica. E aí, pessoal? O cabelo é ou não é um marcador de saúde e doença psíquica? De equilíbrio mental, emocional? Saindo daqui, dessa palestra de hoje, a gente vai continuar ignorando, enquanto tricologista, os fatores mentais, psíquicos, no tratamento do nosso paciente? Ou a gente vai começar a olhar com um pouquinho mais de carinho para essas questões? Eu queria poder ter tempo de explicar para vocês os mecanismos de ação, quais são os fatores psicológicos associados a algumas patologias capilares, mas infelizmente a gente não tem esse tempo aqui. E eu espero encontrar vocês em outro momento para que a gente possa entender esses mecanismos de ação, entender como é que o corpo se comporta e se movimenta para que, diante de um problema, né, no sistema psíquico, ele possa gerar um problema capilar. Eu espero que esse seja um diálogo para uma próxima. Mas, por fim, guardem isso com vocês. Sejamos bons tricologistas, sendo mais humanos no processo de tratamento, olhando para o outro como um ser que tem todos esses sistemas interligados e usando todos os ferramentais que a tricologia vem nos proporcionando. E não vamos ignorar os fatores psicológicos, porque eles se fazem presente. E olha, vou te dizer uma coisa, quando o causador ou gatilho de um problema capilar não é o fator psicológico, minimamente o fator psicológico aparece como consequência da patologia capilar. O paciente pode ter uma causa androgenética, por exemplo, mas tem como consequência um fator psicológico de insegurança, timidez, de baixa autoestima. Então, gente, os nossos pacientes são pacientes que ou trazem à frente o fator psicológico, ou esse fator aparece como consequência da patologia que ele apresenta. Não dá para ignorar os fatores psicológicos. Não ignorem os fatores psicológicos, porque eles são fundamentais para que a gente tenha um bom resultado enquanto tricologistas. Foi um prazer, pessoal. Espero ter ajudado, acrescentado. E quero mesmo encontrar vocês em outra para que a gente possa debater esses mecanismos de ação. Um beijo para todos vocês e até a próxima!